fortes chuvas que atingiram as cidades mineiras nos últimos dias têm gerado destruição e deixado pessoas desalojadas e diversas regiões em alerta para deslizamentos. E os cuidados devem continuar neste domingo em todo o estado. As chuvas registradas ao longo do sábado mantiveram em alerta os municípios da região dos Inconfidentes. Em Mariana, o grande volume de água concentrado em um curto intervalo de tempo provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade e mobilizou equipes da Prefeitura e da Defesa Civil. Em menos de meia hora, foram registrados cerca de 30 milímetros de chuva. O Ribeirão do Carmo transbordou e vários córregos que desaguam no Ribeirão represaram, o que fez a água retornar e invadir ruas e imóveis. Houve alagamentos em áreas urbanas e atenção especial foi dada aos distritos de Mainar, Bandeirantes e Monsenhor Horta. Famílias foram retiradas preventivamente de suas casas e equipes atuaram durante todo o dia e a noite na limpeza dos imóveis atingidos e no levantamento dos prejuízos. A Prefeitura informou que segue acompanhando a situação e mantendo o protocolo de defesa civil ativo. Em Ouro Preto, apesar de não haver novas ocorrências graves no sábado, o município permaneceu em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras mantiveram o monitoramento de encostas, cursos d'água e áreas historicamente vulneráveis. O Parque Horto dos Contos permaneceu fechado por medida preventiva, devido ao risco provocado pelo solo encharcado. Da região dos Inconfidentes, repórter Matheus Renovato. A Prefeitura de Sabará segue monitorando o nível do Rio das Velhas por causa das chuvas que atingem a região metropolitana de Belo Horizonte desde o início da semana. De acordo com a Defesa Civil do município, o rio permanece em estado de atenção, exigindo acompanhamento constante, principalmente nas áreas mais próximas da margem. A reportagem da Itatiaia esteve em Sabará e conversou com moradores que vivem perto do rio e sentem de perto os impactos das chuvas. Rafael, você estava me contando que aqui complica, né? Quando chove muito, a água sobe e alaga aqui a rodovia. Alaga, entra dentro da casa, desce geladeira, carro. Quanto medo desceu foi 2 balsas de garimpo aí, os pessoal garimpando aí. Se continuar chovendo, então dá preocupação no pessoal que mora por aí. Nossa senhora, morador perde as casas. Diego de Santos. Como é que tá a situação aqui do Rio das Velhas agora? Você estava me contando que ontem parece que estava um pouco mais alto, mas ainda tá um nível bom aqui, né? Agora tá mais tranquilo, que baixou mais ou menos 1 metro lá. Se continuasse chovendo, que aí piorava, né? Pelo menos deu um tempo aí. A chuva deu uma melhorada, o rio baixou um pouquinho, mas quando chove, muita água sobe até invade aqui a rodovia. Mas vai chover mais, parece que se chover mais aí, né? Sobre o cenário das chuvas em Minas Gerais, o Major Mardel, da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, explicou que o estado ainda sofre com os efeitos da zona de convergência do Atlântico Sul. E ela tende a se estender até o domingo, quando a gente espera que ela comece a enfraquecer e esse volume de chuvas começa a diminuir. Repórter Bruno Favarini. As fortes chuvas que atingiram Congonhas nos últimos dias provocaram alagamentos em diferentes pontos da cidade, causando transtornos a moradores, pedestres e motoristas. Entre as áreas mais afetadas está a Avenida JK, nas proximidades da feira, onde houve acúmulo significativo de água. Também foram registrados alagamentos na região central do município e nas imediações da UPA. No bairro Dom Oscar, diversas ruas ficaram parcialmente inundadas após o aumento do volume de chuva. Mauro Lúcio Justino, diretor da Defesa Civil de Congonhas, fala sobre a situação da cidade. O rio permanece ainda dentro do seu leito, não houve o transbordamento do rio, do mesmo, mas requer atenção devido à grande proporção de chuva nas cabeceiras, então a atenção tem que ser redobrada. Ainda estamos aí com a margem de 1,5 metro a 2 metros ainda da calha do rio. Tivemos aí 5 ocorrências até o momento com encostas, tá? Deslizamento tivemos 2 ocorrências e, a princípio, 1 alagamento. Todas elas de nível brando, sem vítimas, todas elas estão sob controle, estão sob monitoramento da Defesa Civil neste momento. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou danos estruturais graves. Repórter Laura Gorino. As chuvas deram uma trégua nas cidades da Zona da Mata neste final de semana. Após dias com precipitações, o volume diminuiu. Mesmo com essa diminuição, municípios da região divulgaram alertas de risco de deslizamento de terra e outros também divulgaram alertas de risco geológico por causa das chuvas, além das já
previstas conforme alertas divulgados pelo INMET. São os casos, por exemplo, de Juiz de Fora, Ubá e Muriaé. Mesmo com a trégua das chuvas, os órgãos responsáveis estão em alerta para qualquer perigo. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles. Equipes seguem mobilizadas para a limpeza e sinalização das áreas afetadas pela forte chuva que atingiu Pouso Alegre no início da noite deste sábado. Até o momento, não houve acionamentos formais para a Defesa Civil, segundo a administração municipal. A Prefeitura informou que um carro foi arrastado pela enxurrada e que uma árvore caiu. Houve pontos de alagamento em cerca de 4 ruas da região central, além de registros de intercorrências nos bairros São Geraldo, Santa Rita e Saúde. A água escoou em poucos minutos. De acordo com a administração municipal, em menos de 1 hora foi registrado um volume aproximado de 29 milímetros de chuva. Já em Varginha, o alerta para chuvas continua, mas sem registro de ocorrências até o momento. Como medida preventiva, a concessionária EPR Vias do Café realiza o corte de árvores não nativas com risco de queda na rodovia MGC 491, no trecho entre Varginha e Três Corações. Os trabalhos tiveram início no sábado e continuam neste domingo. Com informações do sul de Minas, repórter Franciele Brígida. A Prefeitura de Brumadinho informou por meio de postagem nas redes sociais que o nível do rio Paraopeba está na cor laranja, o que significa alerta. A medição foi feita nesse sábado. A estrada da Conquistinha, acesso da BR-381 a Brumadinho, foi fechada devido a um deslizamento de terra. No final da tarde de ontem, o trecho foi liberado. Tanto a Prefeitura quanto a Defesa Civil do município continuam medindo o nível do rio Paraopeba, como afirma o prefeito Gabriel Parreiras, do PRD. População de Brumadinho, passando aqui para trazer mais uma novidade para vocês. Estou aqui do lado do coordenador de Defesa Civil, Marcelino. No nosso centro de monitoramento, o Copebrum, uma novidade. Nós mandamos colocar 2 câmeras, onde que elas vão ficar monitorando o nosso rio para a gente poder atualizar para vocês instantaneamente da nossa situação. A gente tem uma situação de risco, se não tem, por hora eu reforço. Não tem por que ter pânico, não tem por que ter medo. A Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, está cuidando dos brumadinhenses. Qualquer alteração, eu volto aqui e comunico com você. Ouvimos o prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras. Repórter Aline Neves. A chuva forte que atingiu a cidade de Formiga, na região centro-oeste do estado, já deixou 8 pessoas desalojadas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. O volume acumulado de chuva já é considerado o maior registrado nos últimos 26 anos no município. Entre as ocorrências atendidas pelos militares desde que a chuva se intensificou na sexta-feira, estão inundações, alagamentos, salvamentos, deslizamentos de terra, risco de desabamento e ações de monitoramento, especialmente em regiões próximas do rio Formiga e do rio Mata Cavalo. Até o momento, felizmente, não houve registro de vítimas. A cidade de Formiga e outras do centro-oeste estão sob alerta severo de chuvas intensas. No nosso portal itatiaia.com.br tem todas as recomendações no caso de fortes tempestades e lembrando que o telefone da Defesa Civil que deve ser acionada nessas situações é o 199. Repórter Luísa Marques. São 7 horas